Bom, no vídeo de hoje quero falar sim sobre que história é essa de que um zagueiro argentino que pertence ao Boca Juniors poderia chegar ao Cruzeiro de olho, no caso nessa próxima temporada de 2024. Vou trazer aqui um pouco mais de detalhes para vocês nesse vídeo de hoje. Nome que me agrada, acho que é um atleta com muito potencial. Vou trazer aqui todas essas notícias, vou compartilhar aqui com vocês e conversar um pouco sobre essa possível chance, Além disso, no caso, eu quero falar também sobre o Fernando Seabra, que deve estar de saída do Cruzeiro para um time da primeira divisão. Onde será que o técnico da base do Cruzeiro pode ir depois da Copa São Paulo? E para terminar aqui também falar sobre um atacante, melhor dizendo, o Lucas Diorio, é isso a pronúncia. Será que tem realmente conversa? Tem alguma chance de acontecer? Mais detalhes aqui nesse vídeo. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos a essa marca aqui no YouTube de 42 mil inscritos. Então quem puder deixar seu like, se inscrever, com certeza nos ajuda bastante a chegar com essa meta no YouTube. Bom, quero começar falando primeiramente com vocês sobre o técnico do time sub-20 do Cruzeiro, o Fernando Seabra, que faz um ótimo trabalho, principalmente se você for considerar um recorte dos últimos 8 meses para cá, Porque eu lembro que muita gente criticava ele no início do ano passado, de 2023, porém com títulos, principalmente da Copa do Brasil da sua categoria, ficou inevitável até mesmo não ter outras propostas de clubes estrangeiros ou do futebol brasileiro por ele, Vou deixar aqui para vocês, informação do Samuel Venâncio é de que o técnico pode deixar o Cruzeiro e ir para o Red Bull Bragantino depois da disputa da Copa São Paulo, É uma tendência que ele deixe o Cruzeiro, não sabemos ainda se ele vai comandar, por exemplo, o Red Bull, categoria de base, e daqui a algum tempo ser um técnico do profissional, mas de qualquer forma é um treinador com muito potencial, que eu vou deixar os números dele como técnico aqui para vocês. Bem jovem também, tem 46 anos de idade, para treinador está começando ainda a sua carreira, chegou no Cruzeiro em 2022, naquela época ele já fez um bom trabalho pelo time sub-20, 36 jogos, 19 vitórias. O Cruzeiro fez uma boa temporada em 2022 com pilares de jogadores no qual fazem parte, por exemplo, do time profissional do Cruzeiro hoje, o Ian Lucas, o Japa, enfim. Aí nessa última temporada de 2023, 38 jogos, 25 vitórias, teve um aproveitamento sensacional dos pontos com esses títulos importantes do Cruzeiro conquistando o Campeonato Mineiro e também a Copa do Brasil Sub-20 e agora um ótimo início de Copa São Paulo, depois de mais uma vitória contra a Portuguesa. O Cruzeiro enfrenta então o Santos nessa semana, 5 jogos na Copa São Paulo, 4 vitórias e um empate. Além disso, ele comandou o Cruzeiro, um jogo como auxiliar técnico do time profissional, mas assim, é um treinador que tem um potencial assim, muito grande. Não sei se está preparado para assumir o cargo como, por exemplo, técnico do Cruzeiro, do time principal. Talvez, não acho que seria nenhuma loucura, mas eu preferia realmente a chegada de um técnico mais experiente, como foi, por exemplo, a chegada do Larcamón. Porém, é um treinador que eu gostaria sim que continuasse esse trabalho na base, para que daqui 1 ano e meio, 2 anos, não sabemos, ele poder assumir um papel um pouco mais importante dentro do time. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo, então, nos comentários. Bom, quero falar agora também com vocês sobre essa notícia, de um centroavante que poderia chegar no Cruzeiro. Eu trouxe para vocês nessa última terça-feira, que eu vou deixar aqui mais atualizações sobre o Lucas, o atacante aí de Diorio, que foi um atleta, na teoria, indicado pelo Larcamón, que essa foi a notícia que surgiu, pelo menos para nós, na última terça-feira, mas não é bem assim. De acordo com Samuel Venâncio, a Raposa sim busca mais um centroavante, porém não existe nenhuma negociação e não interessa ao Cruzeiro nesse momento, No caso, vem buscando algumas opções no mercado, porém o nome do centroavante argentino não está na pauta do Cruzeiro, Então, notícia aí que até jurava que poderia ter alguma coisa, mas o Samuel Venâncio falando que não tem absolutamente nada. Eu vou deixar aqui para vocês, os números do atacante, que por que eu acho que faz sentido se ele fosse contratado para ser um reserva, um complemento de elenco nessa função, e é também um camisa 9 de peso, porque ele já trabalhou com o Larcamón lá no Leão, inclusive jogou junto, no caso com o Lucas Romero, na temporada 22-23, 40 jogos, 13 gols marcados e 3 assistências. Aí de agosto para cá ele se mudou para o Pachuca do México, onde somou apenas 2 gols em 16 jogos. Realmente não vive uma boa fase, mas acho ele um bom atleta sim. Já passou muito bem no futebol equatoriano, no futebol uruguaio e também no futebol chileno e no futebol mexicano, que na minha opinião é um futebol muito parecido, uma liga mais próxima que se tem à Liga Brasileira, na minha opinião, na América aqui, contando a América toda, nos Estados Unidos, MLS, no México, América do Sul, aqui com a Argentina, eu acho que o México se assemelha bastante. Ele não foi bem agora no Pachuca, mas no Leão, mesmo ele sendo um reserva, na teoria, 40 jogos e 13 gols. Ele é bem jovem também, não é um atleta, por exemplo, de 34, 33 anos, não, tem 27, então essa questão aí eu acho que seria interessante. 1,92 m, é destro, não é um nome que está na pauta do Cruzeiro, mas quem sabe não poderia voltar a ser, ou por exemplo, é a primeira vez dele aparecer, no caso
nessa modalidade como opção, né, realmente para o Cruzeiro. Vou deixar aqui o espaço para comentários em aberto. O que você acha do atacante? Você acha que seria uma boa opção para ser um reserva do Dineno, por exemplo, ou até mesmo para os dois jogarem juntos? Enfim, mas fico feliz em saber que o Cruzeiro segue ainda no mercado em busca de mais um centroavante para não cometer, né, não ter o menor risco de fazer como fez em 2023, que foi em relação a ter apenas o Gilberto como nome de peso e sofreu demais, né, no decorrer da temporada. Bom, e para terminar aqui com vocês, quero falar sobre essa notícia, né, de que teria um argentino mais um na mira do Cruzeiro. Valeu demais aí o portal Cruzeiro 365 que trouxe essa informação, que eu vou deixar aqui aparecendo para vocês e vou ler, né, para ficar mais fácil de você entender a informação. Recentemente, né, o portal recebeu a informação de que o Nicolas Valentini, zagueiro canhoto de 20 e 22 anos, pelo que eu vi aqui, do Boca Juniors, teria sido oferecido ao Cruzeiro, que recusou por achar os valores muito altos. A empresa, né, a Avios Soccer, acho que é isso, empresa que administra a carreira do atleta, não negou a informação, mas garantiu que não chegou nenhuma proposta oficial pelo defensor, né? Que no caso ele falou o seguinte: o contato com o Avios só foi responsável graças aos esforços, né, do amigo dele, o Antônio Fonseca, que no caso auxiliou demais, falou, né, em espanhol com eles e trouxe essa informação. Então créditos aí para os dois que trouxeram essa notícia. Enfim, nunca tinha ouvido falar a respeito desse jogador, mas pelos números aqui parece ser um atleta bem promissor e o Boca Juniors certamente não liberaria ele, por exemplo, com uma compensação financeira pequena ou, por exemplo, de empréstimo, né, para o Cruzeiro. Até porque o Boca Juniors vai disputar a mesma competição que o Cruzeiro, né, que é a Sul-Americana. É óbvio que não quer dizer que não vai emprestar porque vai reforçar um rival direto. Não é bem assim. Mas eu falo que o Boca Juniors, no geral, né, não vai ficar emprestando jogadores de graça, assim, ainda mais para o futebol brasileiro, que tem uma condição, em alguns casos, até melhores, né, do que o Boca Juniors e o River Plate. O Nicolas Valentim, né, 22 anos de idade, pelo que eu vi aqui no site O Gol. Vou deixar os números dele para vocês. Nessa primeira temporada, em 2023, no qual ele teve uma maior sequência pelo Boca Juniors, 37 jogos e um gol marcado. Ele revezou muito, algumas fases como titular, outras como reserva na decisão da Libertadores, pelo que eu vi aqui. Ele ficou no banco mesmo, mas ainda assim teve uma participação interessante na Copa Libertadores em 2023. Ele é revelado pela própria base do Boca Juniors, começou a jogar profissionalmente em 2021, naquela época ele tinha 19 anos de idade, fez apenas uma partida. Aí o Boca Juniors emprestou ele para o próprio futebol argentino, para o Aldosivi, é muito difícil a pronúncia desse clube, em 2022, e ele foi muito bem, né, 39 jogos e um gol, e aí foi para o Boca Juniors voltando de empréstimo e teve essa ótima temporada. É aquela coisa, o que eu acho que poderia ser interessante de se olhar nesse zagueiro, né? Se é que teve proposta oficial, se não, é o seguinte: ele é um zagueiro canhoto, o Cruzeiro busca sim um zagueiro canhoto no mercado, tem 1,84 m, 22 anos, e melhor, o contrato dele com o Boca Juniors se encerra no dia 31 de dezembro desse ano, de 2024. Ou seja, a partir do dia 1º de julho, o Cruzeiro já pode assinar um pré-contrato com o jogador e chegaria, obviamente, para o ano que vem. É claro, né, não seria o cenário ideal de um jogador chegar só no próximo ano, mas no pior dos cenários é um atleta para o Cruzeiro ficar de olho. Certamente ele em fim de contrato, vários times do Brasil, do exterior, vão ter interesse nele, porque é um atleta que tem dupla cidadania, né? Ele é italiano e argentino, então não ocupa a vaga de estrangeiro, né, no futebol europeu. É algo que chama muita atenção também. Pelo que eu vi aqui no site Transfermarkt e também no site SofaScore, ele tem um valor de mercado hoje, né, avaliado na casa dos 20 milhões de reais. Eu não acho que o Cruzeiro vai fazer investidas por jogadores próxima disso. Mas não comprou o Wesley no ano passado? Comprou. Porém, esse ano o Cruzeiro tem alguns casos que vão sair caro, caso queiram ficar com, por exemplo, com o Matheus Pereira, que é em julho, que eu acho que vai ser a maior compra até então da SAF. Tem o Gabriel Veron no próximo ano também, tem todas essas questões. E eu acho muito mais provável o Cruzeiro pegar jogadores em fim de contrato do que propriamente sair pagando 15, 20 milhões de reais para o atleta. O único que foi compensação, né, o Dineno, quase $1 milhão, assim também como o Lucas Romero, foram valores próximos a disso, 10 milhões que o Cruzeiro gastou até aqui, mas em 2 jogadores. Agora 20 milhões, 18 milhões de reais em um atleta, eu pelo menos não acredito. Eu ficaria bem surpreso se tivesse alguma contratação desse nível. Mas assim, faltando 6 meses para ele assinar um pré-contrato, será que o Boca Juniors não poderia aceitar um valor menor? Quem sabe 10 milhões, 13? Cara, eu acho um ótimo valor sim para o Cruzeiro, que é dentro da realidade. Mas pode ser também que ele renove o seu vínculo. Até agora que eu estou gravando esse vídeo, ainda não. Vou deixar aqui também o mapa de movimentação dessas últimas rodadas do Campeonato Argentino, do dia 20 de setembro até o dia 12 de novembro, que foram as últimas rodadas da Liga. Ele jogou 10 jogos, 6 como titular e 4 como reserva, uma média de 58 minutos por jogo. Dá pra ver aqui nesse mapa claramente que ele cai muito mais pelo lado esquerdo, né? Por isso que eu acho que poderia ser uma alternativa para o Cruzeiro. Cara super promissor. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários.
Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça aqui ó, de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal, ajudar a gente a chegar a essa marca aqui no YouTube. Próximo objetivo de 42 mil inscritos, conto com a ajuda de vocês. Outras sugestões de conteúdos vão estar aparecendo aqui na tela final agora e nos vemos então aí numa próxima oportunidade. Valeu, galera!